Oi, meu nome é Verônica, sou psicanalista. Essa é uma série de 8 vídeos cujo objetivo é difundir informação sobre saúde mental nesse período difícil. Se interessar, se inscreva no canal, pois o YouTube avisa quando saem novos vídeos, ou geralmente avisa descobrir que nem sempre. Esse é o sexto, e no final lerei a pergunta que vai ser comentada no seguinte. Para quem tem problema com áudio, aconselho a usar o fone, pois parece que resolve. A pergunta de hoje é: profissionais de saúde mental têm falado da necessidade de filtrar informações sobre a pandemia. O que você acha disso? Portanto, no vídeo anterior, comentamos uma recomendação da OMS, a preocupação com a rotina. E nesse vamos falar de outra, o cuidado com a informação. Sou cautelosa ao dar essas orientações porque evito regras muito gerais, pois o sujeito é particular. Na hora de assumir posturas, como disse no vídeo anterior, o melhor é começar se escutando, mesmo que isso não seja tão fácil. Quanto à informação, vou considerar 2 aspectos. O primeiro é mais quantitativo. Precisamos estar informados sem afundar num excesso que dificulta medidas eficazes diante da realidade. Já ouvi que deveríamos limitar o tempo destinado à informação a 1 hora. Contudo, há pessoas que estão acostumadas a dedicar um período maior, até por questões profissionais, e lidam bem com a informação recebida. Inclusive, ficam menos estressadas, porque sentem que, ao conhecer melhor a situação, têm o controle possível no momento de bastante impotência. Outros se sentem muito ansiosos diante da informação. Mesmo assim, leem sobre a pandemia durante horas. E quando param, não conseguem pensar em outra coisa ou deixar de se angustiar. Ou seja, a questão não se reduz ao número de horas. Precisamos avaliar outros pontos. Vou falar de 2 interligados. Primeiro, o tipo de relação com a informação. Se mais racional ou movido pela ansiedade. Segundo, a quantidade de informação que alguém consegue absorver. Cada um tem seu limite, acima do qual a notícia fica excessiva, não é elaborada, digerida, gerando angústia. Quando a relação com a informação é racional, fica mais fácil para o sujeito não ultrapassar seu limite. Mas se ultrapassar, uma relação saudável pode deixar de ser. Ou seja, dizendo isso em outros termos, devemos distinguir entre o consumo de informação como instrumento para o conhecimento e a ação conscientes do consumo compulsivo, uma busca infrutífera por saber tudo, prever tudo, controlar tudo. Aí há excesso em todo canto. Nesse caso, trata-se de um consumo movido pela ansiedade que, simultaneamente, gera mais ansiedade, produzindo um círculo vicioso que precisa ser interrompido. Agora, um parêntese. Para quem tem filhos, é importante procurar uma linguagem compatível com a idade na hora de traduzir, o cenário produzido pela pandemia. Ou, dependendo da idade, pelo menos a parte desse cenário que os afeta diretamente. Caso contrário, corre-se o risco de tudo ficar uma anomalia sem nome nem sentido, somente um mal-estar
que também pode ser excessivo e angustiante, pois o sujeito não tem elementos para elaborar, para significar a situação. A questão é mais urgente quando os filhos já fazem perguntas sobre o assunto, ou pior, quando tem mudanças não adaptativas de comportamento. Por exemplo, ficam mais irritados, conversam menos, começam a ter dificuldades para dormir, perdem o interesse por atividades sem substituí-las por outros. Voltando a outra questão. O outro aspecto a ser considerado é mais qualitativo. A qualidade da informação importa. Veículos de comunicação e profissionais de saúde sérios não devem ser confundidos com qualquer troço encontrado na internet. Fake news desinforma, cria divisão social, leva as pessoas a terem atitudes que colocam não apenas as suas vidas em risco, mas também a de outras pessoas, e termina afetando o país inteiro. Dito isso, quero me concentrar em outro problema, pois é menos comentado. Circulam informações cuja carga afetiva é muito variada. Imagens que vão desde parentes desesperados em enterros ou corpos sendo retirados da rua em países pobres, até as de ações solidárias ou de avanços nas pesquisas médicas. Tudo isso faz parte da realidade. Não vejo vantagens em considerar a desesperança e ignorar o resto. Algo parecido acontece com as previsões de futuro. É natural buscá-las no momento de insegurança e dúvida, ainda que eu não vejo o futuro como algo a ser descoberto, mas como um tempo que está sendo construído agora. Retornando. As previsões variam, desde a ideia de uma era de opressão e miséria, até visões de um mundo mais humano, onde a vida seria o valor primordial. Também, nesse caso, há quem aposte exclusivamente no mais sombrio. Uma epidemia, uma pandemia, é ruim. Pronto. Né? Mas viver na abstinência de notícias positivas é complicado. Além disso, essa expectativa de catástrofe é potencialmente paralisante, até traumática, e pode ser mais um fator que cria ansiedade. É claro que todo mundo tem o direito de ser pessimista e se preparar para o pior. Mas me preocupa encontrar gente muito ansiosa que não consegue tirar da cabeça imagens e previsões assustadoras. Portanto, como regra geral, me parece boa ideia olhar para a realidade de uma forma ampla. Os dados, o terrível, a esperança, a negligência, a dedicação, a indiferença, a solidariedade. Mas para uma pessoa que já se sente muito afetada, sugiro se escutar e evitar imagens e textos cuja carga emocional seja muito pesada para ela, pois isso também varia de acordo com suscetibilidades individuais. Até porque essas informações, em geral, não são as mais essenciais para garantir ações responsáveis. Bom, por fim, gostaria de comentar alguns pequenos ajustes úteis. Por exemplo, conheço quem administrou melhor o estresse trocando a hora de ler as notícias, da noite para a manhã. É que alguns precisam de um tempo para parar de pensar na informação.
e essa atividade mental estimulada dificulta o sono. Outro exemplo é de um grupo que dividiu o tempo entre o noticiário e encontros pela internet para debate. Trocam conteúdos, a conversa ajuda a elaborar a informação e ficam numa posição menos passiva, não diante da pandemia, mas das notícias. Cito isso não como fórmulas, mas para valorizar ações não alienantes, né, que visam gerenciar melhor efeitos negativos percebidos na relação com a informação. Para quem tem dificuldade de lidar com as notícias, pequenas mudanças podem ser muito úteis. Agora, a pergunta do próximo vídeo. Como alguém diferencia quando precisa de ajuda profissional ou deveria ao menos rever a forma como lida com a crise de uma reação normal de mal-estar provocado pela pandemia? Ou seja, entraremos numa outra recomendação da OMS, que é a procura de profissionais de saúde mental. Espero que tenha sido útil. Se foi, por favor, me ajude na divulgação. Não sou youtuber, não tenho muitos recursos, na verdade tenho recursos mínimos para isso. Se inscreva no canal. Muito obrigada e tchau.